Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao 34º programa Conversando sobre Dependências. Você sabia, para que exista a dependência emocional, também é necessário que existam crenças disfuncionais a respeito de si mesmo? Esse é o tema do programa de hoje. Dependência emocional versus crenças. Fique conosco até o final do programa para você conhecer um pouco mais a respeito desse assunto. Peço para que você já deixe seu like e também, caso não tenha assinado o programa, que assine agora e também acione o sininho para ser lembrado de todas as vezes que um novo programa entra no ar, tá bom? Também, claro, peço a sua ajuda na divulgação. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Nos ajude a tornar o programa mais visível. Nos ajude a divulgar informações relevantes. Muito obrigado e vamos ao programa de hoje. Como você está? Oi, Paulo. Aqui tá tudo bem, e você? Como estão as coisas por aí? Aqui também, está tudo tranquilo. Bastante chuva, né? Mas Aqui, está o tudo Brasil tranquilo. está embaixo de chuva, né? Agora que está melhorando um pouco. Os tempos piores acho que já passaram. É, isso aí. Neide, hoje é o nosso 34º programa e a gente vai continuar falando sobre dependência emocional, né? O tema de hoje vai ser dependência emocional versus crenças, ou seja, as crenças que podem gerar dependência emocional, né? Na semana passada, no programa da semana passada, nós falamos um pouco sobre isso e eu explicava que dependendo da crença que a pessoa tem, ela poderia desenvolver uma estratégia para lidar com essa crença, né? Então, eu dei um exemplo lá de uma crença de não amabilidade, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso hoje. Pode ser, Ney? Claro, Paulo. A gente sabe que na terapia cognitivo-comportamental, a forma como a gente compreende essas questões, e eu acho que quando a gente atende os nossos pacientes, uma coisa que eu costumo falar para os pacientes, que eles vão aprender sobre o que eles têm e por que eles desenvolveram aquilo que eles desenvolveram. Uhum. Porque acho que quando você fala isso para o paciente, dá uma certa tranquilidade, que você sabe que tem alguma coisa que não está muito bem na sua vida, mas assim, não foi porque você agiu errado ou porque você é uma pessoa errada. E quando você vai explicando a relação que existe entre as nossas crenças centrais e os comportamentos que a gente acaba desenvolvendo, que são as estratégias compensatórias que a gente usa para lidar com aquelas crenças, eu sinto que o paciente fica mais, assim, ele entende melhor o que na verdade acontece com ele, né? Não é que ele é uma pessoa errada, que ele é uma pessoa que fez escolhas erradas, porque ele é naturalmente errado. E como você citou, por exemplo, existe uma crença central, que é a crença de desamor, né, ou de não estima, né, que a pessoa acredita que ela não é amada, não será amada por ninguém. E isso faz com que a autoestima dela seja baixa, ela mesma não se respeita, não se admira. E pessoas que desenvolveram essa crença no começo das vidas delas, e elas foram confirmando essa crença à medida que foram se desenvolvendo, podem desenvolver como estratégia compensatória a dependência de uma outra pessoa. Então, na verdade, quando eu tenho uma crença central, eu tenho ainda ao nível do pensamento uma regra que me faz lidar com essa crença. Então, se eu acredito que eu sou uma pessoa que eu não sou digna de amor, que eu não serei amada por ninguém, se uma pessoa aparecer, a regra pode ser:
eu tenho que fazer tudo que eu puder para manter essa pessoa continuar me amando. Ou, se essa pessoa descobrir quem eu sou na realidade, ela vai deixar de me amar. Então, eu tenho que fazer tudo que ela queira, tudo que ela quiser, para que ela continue me amando. Ou, se eu perder essa pessoa, ninguém mais vai me querer. Uhum. Então, qual que é a regra? Eu não posso perder essa pessoa. Eu tenho que ficar com ela, custe o que custar. Veja, isso é uma regra. Isso, a gente diz que ainda está ao nível do pensamento. Qual é o comportamento? A estratégia compensatória é algo que eu vou fazer e que vai confirmar a minha regra. Né? Então, se a minha regra é, eu tenho que fazer qualquer coisa para que essa pessoa continue comigo, porque se eu a perder, eu não encontrarei outra. Veja, qual vai ser o comportamento? Eu vou me submeter àquela pessoa de todas as formas possíveis. Eu vou deixar de viver a minha vida para viver a vida daquela pessoa, para satisfazê-la, para que tudo que ela pensa aconteça, né? Eu vou passar a viver a vida dela. Então, eu deixo de ter vontade própria, eu deixo de fazer as minhas coisas para viver na dependência dessa pessoa. Uma questão que eu acho que nós podemos até falar em outro programa, eu só vou deixar um gancho aqui, é que muitas vezes uma pessoa com um transtorno de personalidade se une a uma pessoa com crença de desamor, com crença de não estima. E aí, veja, um transtorno de personalidade narcisista, né? Por exemplo, pode ser uma boa dupla, um que quer controlar, com a outra pessoa que se sujeita a qualquer situação, porque não pode perder aquela pessoa que ela ama, porque ela acredita que ela vai ficar sozinha. Então, assim, essa eu acho que é uma das relações. Eu acho que existem outras crenças, né? Eu acho que você pode até agora enriquecer a nossa discussão falando de outras crenças que também podem levar à dependência emocional. Sim, Neide, é verdade. Por exemplo, se a gente falar da crença de incapacidade, por exemplo, né? Uma pessoa com essa crença, ela pode se unir a uma pessoa extremamente capaz, né? Porque a capacidade do outro, a competência do outro faz com que ela se sinta segura. Então, com medo de perder essa segurança, ela pode, né, se submeter a essa pessoa para se sentir capaz, né? Da mesma forma, uma crença de inadequação. Por exemplo, uma pessoa que se acha feia, que se acha inferior às outras pessoas, ela pode se aliar a uma pessoa até justamente com um transtorno de personalidade, por exemplo, o narcisista, que se acha ótimo, que se acha lindo, que se acha perfeito, né? Por quê? Porque assim ela consegue lidar de uma maneira funcional com a crença disfuncional dela, né? Então, realmente, várias crenças podem entrar nesse processo da dependência emocional, né? Mas eu gostaria de complementar com uma informação, porque, assim, a gente sabe que as crenças se formam na infância, né? Então, muitas pessoas se sentem culpadas por não terem recursos para lidar de uma maneira assertiva com as crenças disfuncionais. Mas veja, é interessante lembrar que quando a gente forma a nossa crença e quando a gente desenvolve estratégias de enfrentamento, nós somos crianças, né? Então, assim, faz sentido que uma criança ela não tenha recursos para interpretar de uma maneira assertiva algum evento e também que ela não tenha recursos para desenvolver estratégias boas de enfrentamento, né? Então, o que acontece? Por exemplo, supondo que eu tenha pais extremamente agressivos, né? Eu vou enfrentar esse pai quando eu sou criança? Eu tenho recursos de enfrentamento? Não. Então, eu desenvolvo estratégias que condizem com a minha faixa de idade. Então, por exemplo, se o pai é agressivo, eu vou me calar, eu vou me submeter a meu pai para que eu não seja punida, né? Então, essa estratégia compensatória eu acabo levando para a vida. E ela é totalmente disfuncional, né? Porque se você pega uma criança, por exemplo, ela não tem força de enfrentamento, ela cresce, ela vira adulto,
Então, ela passa a ser uma pessoa estruturada, forte, saudável, mas ela continua, né, no inconsciente, acreditando que ela não tem recursos, né? Esse assunto é muito interessante, né, Neide? Eu acho que até quando a gente fala de estratégia compensatória, Paulo, o problema não é usar estratégias compensatórias. Nós usamos estratégias compensatórias a vida toda. Eu estou, né, claro. A questão é quando a vida mudou e você continua usando a estratégia compensatória que você usava com uma outra condição de vida. Exato. Aí a gente começa a ter problemas. A questão não é, mas ele usa uma estratégia compensatória. Sim, estratégia compensatória nós usamos a vida toda. Né? É que à medida que a gente vai desenvolvendo recurso, desenvolvendo habilidades, nós teríamos que mudar a estratégia compensatória. Atualizar. Atualizada, mais funcional. E muitas vezes, por falta mesmo, até de consciência desse processo, nós seguimos com as estratégias compensatórias da infância. Exato. Né? Eu costumo dizer para os pacientes que quando a nossa crença é acionada, é como se a nossa criança fosse acionada também, e a criança, ela entra na emoção, né? Uhum. Quando ela entra na emoção, a pessoa, ela se sente incapaz de dar conta da situação. Né? Mas é isso. E a gente tem, com a terapia, a gente aprende, né, que a gente pode enfrentar de uma maneira diferente e que a gente pode desenvolver estratégias para lidar, né? Claro, e mais funcionais que geram menos problemas para a gente. Exatamente. Muito bom, Neide, muito bom. Na semana que vem a gente vai continuar falando sobre dependência emocional, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Neide, obrigado, viu? Obrigado mesmo pela conversa de hoje. Obrigada a você, Paulo. É sempre um prazer estar junto com você aqui toda semana. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.